convidado desta semana é um ilustre tanto da arbitragem brasileira de futebol, como também da radiofonia paraibana. Ele começou aos 16 anos numa rádio de Pombal. Desde esse período, iniciou sua carreira na Rádio Maringá, emissoras do Maranhão. Na Paraíba, esteve nas rádios Correio, Arapuã, Tambaú, Sanhoá e Tabajara. Inteligente, comunicativo, bem-humorado, dono de uma personalidade incrível e também de um preparo físico invejável. Ele é corajoso, polêmico e às vezes sem papo na língua, mas é gente boa. Na arbitragem, como assistente bandeirinha, como alguns conhecem, CBF, em 2012 fez seus últimos trabalhos. Atuou na Série A desde 1999 até 2012, na Série B a partir de 1996 e entre tantos jogos marcantes, destaca-se em 2005, a Copa do Brasil, quando o 13 venceu por 1-0 o Fluminense do Rio de Janeiro e acabou perdendo nos pênaltis por 9-8. Sabe o que eu estou falando? Criserildo de Souza Dantas, conhecido como Souza Júnior. Souza, obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Cidade Esporte. Prazer é meu, Pedro. Um abraço, amigos do Cidade Esportes. Tudo isso é verdade. Tá de parabéns, você pesquisou bem. Eu comecei na Rádio Maringá de Pombal aos 16 anos, incentivado pelo meu irmão, que foi narrador na época. Eu digo que foi porque faleceu muito jovem, com 35 anos, Gregório Dantas, que era muito conhecido lá na região. Narrava jogos, inclusive, na Espinhara de Patos. E eu convivia o dia a dia com ele dentro de casa. A noite toda era ouvindo rádio. E ali eu fui aprendendo a gostar da coisa, como a gente fala aqui. Então, o meu grande incentivador foi meu irmão Gregório Dantas, que faleceu com 35 anos, na época estava na Rádio Bom Sucesso. Eu comecei na Maringá, muito jovem, ao lado de Joaquim Adonias Dantas Neto, para quem não conhece lá em Pombal, é conhecido como Saburá, fazendo resenhas esportivas todos os dias. E ali fui gostando da coisa tal, eu digo, não, isso aqui é o que eu quero. E aí vim para João Pessoa estudar, né? Quando eu terminei aqui, fui para o Maranhão, que tinha um irmão lá que era engenheiro civil de uma empresa, então lá entrei no rádio também, em Santo Inês do Maranhão. Entrei na rádio Ribamar, é uma rádio muito conceituada na época dos Vieiras da Silva, da família, né? Passei pela Mirante, Sistema Mirante de Comunicação, também em Santo Inês. Fiz muitos jogos do Sampaio do Moto, jogos do Campeonato Brasileiro. E em 1992, sim, eu esqueci que eu fui para o Rio fazer um curso pago pela Rádio Mirante. E lá no intervalo de 4 meses eu cheguei a trabalhar no Vasco, na comunicação, estava na minha carteira assinada. Em 1989 eu cheguei a trabalhar no Clube de Regatas Vasco da Gama, na comunicação. Na época o presidente era Antônio Soares Calçado, o presidente era o diretor de futebol Eurico Miranda, mas já mandava no presidente. Eita! Aquele time campeão brasileiro de 89, gol do Sorato lá no Morumbi. Voltei para o Maranhão e aí, novamente, para a Rádio Ribamar. Passei pouco tempo, fui para Mirante, meu irmão veio embora, eu continuei, aí eu disse, não, é hora de voltar para casa. Aí foi quando aconteceu o ano de 1992. Eu entrei naquela equipe da Correio comandada por Aristávora Santos, para quem não sabe. Tavinho, para quem não sabe, foi jogador do Náutico e dos bons, hein? Tavinho fez aquela grande equipe na Correio, tinha no meio do campo o programa da segunda-feira, de 8 da noite à meia-noite. Eu, finado Hitler de Siqueira Cantalice, Roberto Machado, finado José Maria Fontenelle, finado Bernardo Filho, tinha quem mais, me ajuda aí, tinha muita gente boa na época. E a gente começou a ganhar aquela audiência na Grande João Pessoa, que concorria com o microfone aberto, que era na segunda-feira da Tabajara, nas segundas-feiras que tem até hoje. Passei pouco tempo e aí fiz na Sanhoá, convidado por Ribeiro, a equipe esportiva campeã da audiência com grandes nomes também. Marcelo José, Sérgio Taurino, eu, Ribeiro, Glaucio começando, que a Covid levou em 2021, Glaucio Lima. Stefano começou por lá. Eu dizia na época que a Sanhoá era a escola do rádio. Eu passei por lá. Você também passou por lá. Então, aí a gente fez futebol na Tambaú,
Na Arapuã, o João Gregório nos convidou, eu, o Washington Luiz, narrador, Ribeiro, para fazer a Copa dos Campeões, coisa curta, né? Mas em maio de 92, a pedido de João de Souza, diretor do Departamento Esportivo da Rádio Tabajara. Que também já nos deixou. Que também já nos deixou. Na época, na Tabajara, muita gente já está morando com Deus, né? E eu cheguei na Tabajara justamente no dia 4 de maio de 1992. Maio passado eu já fiz 34 anos lá na rádio. Fiquei muito tempo à disposição de outros órgãos, né? E aí estou lá até hoje. No ano que vem eu faço 35 anos só na Rádio Tabajara em maio. Aquela equipe fabulosa de João Geraldo Cavalcante, que eu chamava carinhosamente de Gerô Calrá, que também está morando com Deus, João de Souza, Hernando e Norá, todos falecidos, hein? Ivan Bezerra, falecido também, Walter Farias, falecido também. Ainda bem que você está vivo, viu? Não, tá, na época dessa equipe, vivos estamos em 3. Eu, Francisco Clemente Ferreira, Franco Ferreira e Rostan Silva Lucena. São os únicos vivos daquela equipe de 92, né? Isso. Há pouco tempo passou por lá, mas faleceu também, foi o homem do Botalto, Marcos Aurélio também passou por lá, também faleceu. Roberto Machado também faleceu, passou por lá. João Tomé Camussa, tá vivo, mas Camussa era daquela equipe que eu estava na Correio, em 92. É isso aí. E de onde vem esse Júnior? O Júnior é artístico, né? E, na verdade, o meu nome é Griselildo de Souza Dantas. Griselildo para o rádio não ia soar bem. Então, isso foi um nome colocado no Maranhão. Cara da Mirante, em 1991. Aí pegou. Ficou Souza Júnior e na família ninguém chama não, mas está valendo aqui. Está valendo. É o nome artístico, é o que vale. E diante desse contexto em que você vivenciou o rádio, por vários nomes, né, que você acabou de citar, eu pergunto, como é que essa arbitragem entrou nesse meio e conciliar isso? Também era uma paixão, porque já no Maranhão era árbitro de futebol amador e de futebol de salão já da Federação do Maranhão, no salão, no campo era da Liga. É uma paixão antiga também. Quando eu cheguei aqui, como eu era jovem, tinha idade para fazer o curso ainda, eu fiz o curso da FPF, em 1995. Em 96, permito chamar de PP, claro, que é um apelido carinhoso que a gente sempre chama, eu já estava na Confederação Brasileira de Futebol, um ano após o curso. Bacana. A gente vai para um breve intervalo. Na sequência, tem mais ainda Souza Júnior trazendo esses bastidores, tanto da radiofonia paraibana, ele já deu aí um ilustre, já nesse primeiro bloco, de que história tem, e também da parte da arbitragem. Fica aí que o Cidade Esporte volta já já. Voltamos com o Cidade Esporte ao meu lado, o radialista e também árbitro assistente da CBF, muitos anos trabalhou, né, nas competições nacionais, Souza Júnior. E ele hoje está abrindo aqui um pouco dessa sua vida particular ao longo desse processo histórico dentro do esporte na Paraíba e no Brasil. Souza, como era o processo inicial na formação dos árbitros na sua época, inclusive também na parte da radiofonia? Não, na minha época, em 95, o presidente da comissão era José Everaldo da Silva, que também faleceu já, né? Tinha grandes instrutores, Ronaldo Bellarmino, o professor Ronaldo, sim, o nosso Ronaldo Rossi, que é comentarista e dos bons, foi um dos nossos instrutores lá. Tivemos Ives Mendes, muito conceituado na época, e eu diria que, lembrei agora, o Wilson Souza Mendonça, foi um também que ministrou aula aqui pra gente na universidade, isso era todas as sextas-feiras, me parece quinta ou sexta-feira. E aí a parte teórica, a parte prática, nós tivemos um dos melhores preparadores físicos do estado da Paraíba, só de Botafogo ele passou lá quase 20 anos, Marcos Nascimento, nosso papalégua, né? Lá de Patos, ele? Carinhosamente. Não, o Marcos é daqui. É daqui? Marcos é daqui do Castelo Branco, porque hoje ele é da Faculdade de Patos e dá uma ajudada lá no esporte e tal. O Marcos é um cara muito profissional. Então isso foi em 95, em 96. Eu já estava no quadro nacional. Mas não é tão rápido. Tem gente que passa a vida toda na federação e não consegue entrar no quadro nacional. Mas aí tudo é política. Eu me abracei os que tinham poder.
para poder chegar lá em cima. Eu viajava muito para o Rio de Janeiro e fazia visita na CBF, para conversar com os diretores. Armando Marques era um cara que gostava muito de mim, entendeu? Eu, na minha época, foi o que mais trabalhou na primeira divisão do futebol brasileiro, como assistente. Sim. Na época, eu tive que optar, mas atrás o cara era assistente e podia ser árbitro. Na minha época, não. Você tinha que optar. Você tinha que ser árbitro ou assistente. Eu tentei ser árbitro, mas aí pisei na bola. Eu disse, não, dá pra mim não. Eu vou para ser assistente. Carinhosamente conhecido como bandeirinha. E aí, não, eu não tenho muito nome como árbitro para entrar no quadro nacional. Vou passar para assistente. Deu certo. Entrei um ano depois do curso. Teve gente que entrou comigo no curso, saiu e não entrou no quadro nacional. Digamos que não tinha muita indicação. Segundo, talvez o preparo físico. E terceiro, talvez a caneta também influenciava muito, porque não adiantava você passar na caneta e ficar no teste físico, você estava reprovado. E outra coisa, assistente, são duas possibilidades, árbitro só tinha uma. Isso, se você passasse no teste físico, que é mais difícil, e você ficar reprovado na teórica, você também estava fora. Agora, o árbitro que ficava reprovado na teórica, não sabia o que é regra, não estava preparado realmente. E aconteceu o seguinte, Pepe, que em 2009, 10, por aí, entre 8 e 10, não, isso é mais antigo, é mais antigo, com relação à idade limite, 45 anos, né, 45 anos, você completava 45 anos, você era obrigado a deixar o quadro da CBF ou da FIFA. Até que depois que eu saí, que agora está liberado, passou no teste físico, passou no inscrito, está dentro. Nós temos um árbitro hoje aí na primeira divisão apitando, Marcelo de Leme Henrique, que é um fuzileiro naval, tem 55 anos, se eu não me engano. Mas você podia estar trabalhando. Porque o que aprova, me parece que teve o Ministério Público entrou na parada na época e derrubou essa situação. Eu peguei a situação de sorteio também, e a gente na Paraíba aqui era muito prejudicado, né? Agora não, acabou o sorteio também, hoje é indicação, você já vai estar escalado direto. Nós temos hoje aqui um menino assistente revelação, o único funcionário da CBF na Paraíba, que é o Schumacher Gomes. Ele é o único da Paraíba de carteira assinada do quadro nacional da Paraíba, que é assistente. Na minha época a gente não teve o árbitro profissional. Rosilene Gomes ajudou muito também nessa Rosilene Gomes foi eu chamava de madrinha e causava muito ciumeira da rapaziada, mas era um período carinhoso que, como eu tinha programa de rádio também, o pessoal dizia que eu defendia muito Rosilene. Não defendia a Rosilene, eu falava o que acontecia, dava as escalas, etc. Mas me ajudou muito. Ela pedia a escala para mim, eu acompanhava ela ligando para a CBF. E como ligava essa coisa, equilibrar entre a parte da radiofonia e ao mesmo tempo da arbitragem? Comentar um jogo que você estava trabalhando? Não, mas foi naquilo que eu te disse lá atrás, no primeiro bloco. É que eu fiquei muito tempo à disposição. Sim. E deixei o rádio esportivo. Entendeu? Eu fui para a Casa Civil, eu fui para a Fundação da Ação Comunitária, eu fui para a Assembleia. E aí me afastei um pouco. Aí deu certo. Eu não tinha condições, né? Sim. E eu vi que o negócio tinha que ser assim, não, tem que ficar à disposição. Lá na rádio da época, o superintendente Deodato Taumaturgo Borges, ele carinhosamente, não, tá tranquilo, senhor, depois quando terminar você volta. Agora, ao longo da tua carreira, você assim, conseguiu muitos feitos, levou bastante o nome da Paraíba nesses trabalhos, era um orgulho, muitas vezes. Mas você também teve alguns momentos, tanto no microfone quanto na arbitragem, alguns fatos que nem sempre foram os mais alegres, mas alguns que ajudam a gente a amadurecer, a criar uma casca dura. Tá. E aí eu te pergunto assim, o que você falaria para o pessoal que está em casa acompanhando esse momento? O caso, por exemplo, 2015, quando você passou por esse processo de injúria racial com o jogador do 13, né, o Panda, e ao mesmo tempo aqueles que tentaram te colocar numa situação que falaram da Operação Cartola. O que é que você hoje, sereno, sincero que você daria resposta a essas pessoas? Vamos à primeira colocação. O Panda, eu havia trabalhado em jogos do Panda no Santa Cruz, no Icasa de Juazeiro, me parece no Remo, não sei, outros clubes. E Panda era muito brincalhão, me chamava de Amarelo. Ô, Amarelo, tu tá dando tudo contra a gente. Aquela resenha de jogueiro, né, de jogueiro. E aí, aqui no jogo Botafogo e 13 no Almeidão, um jogador do 13, que eu não lembro agora quem foi, chegou para Panda e disse que eu havia chamado ele de macaco. Coisa que eu nunca falei. Sim. E na época,
sei se era você o repórter da CBN, tem um cara muito próximo e foi um cara muito peça-chave para mim que disse que não aconteceu isso. E o Panda, inclusive, foi lá no vestiário falar comigo. E aquilo ali morreu, não teve nada, não teve processo. Operação Cartola, eu nem estava mais no quadro. Estava fora, fui ser ouvido por quê? Porque eu sou amigo do Renato, que era diretor de árbitro na época, e fui ouvido ao lado de Luceninha, nós dois. Para subsídios do delegado lá na época lá. Mas eu nunca participei porque primeiro não estava na época nem no quadro. Isso, eu já tinha saído 2 anos antes, não estava mais no quadro. Então, isso eu não posso responder porque eu não respondi em processo da Operação Cartola, PP. E você viu o que é que deu. Aquilo foi um jogo de carta marcada de pessoas querendo prejudicar os árbitros da Paraíba e conseguiram. Todos hoje estão fora, inclusive gente foragida em Portugal, né? Apenas o que aconteceu, acabou a carreira dos meninos, Renan, se hoje estivesse era FIFA, tenho certeza absoluta, e não provaram nada, ninguém foi punido, ninguém foi preso, e a única prova que se tinha era de um árbitro de Alagoas. Quer que eu diga o nome do árbitro ou não? Ah? Francisco Nascimento. Esse foi o único. Era o único que o presidente do Campinense na época, não era o presidente do Campinense que tinha. Isso foi o delegado que me falou e me mostrou antes de ser ouvido lá por ele. Mostrou um comprovante bancário de uma cidade de Alagoas com o valor X endereçado a ele. Isso era a única prova que tinha. Mas esse cara entrou na justiça, provou a inocência, continuou apitando na CBF e os árbitros da Paraíba não foram escalados mais para nada. E essa federação atual, essa presidente atual aí que está no comando, a maior culpa é dela. A maior culpa é dela. Porque ela era para ter lutado pelos árbitros da Paraíba, ela não fez. E não vai fazer nunca, porque ali é poder, PP. Ali é salário. E é público, todo mundo sabe quanto é que ganha. E o futebol da Paraíba está nessa situação. Eu prefiro lá atrás, do jeito que estava, pelo menos a arbitragem da Paraíba tinha muita moral. Nós temos aí um diretor de árbitros na Federação Paraibana de Futebol que respondeu algumas coisas, mas me parece que ele também se livrou, graças a Deus. Mas eu já estou sabendo que ultimamente já tem gente que está pedindo a cabeça dele. Deus queira que ele continue, mas que precisa melhorar muito, tanto quem administra o nosso futebol, que tem gente que diz que ela patrocina. Ela não patrocina clube nenhum. Ela é presidente da federação. O cara vai no rádio aqui, presidente da Federação Paraibana de Futebol, a patrocinadora do Campeonato da Paraíba. Não patrocina nada, gente. E a arbitragem, Deus queira que melhore. Surgiu esse menino que eu falei, muito bom. Tem outras promessas, mas precisa de outro grau para mandar lá dentro. Tem que ser de quem veio do apito. Quem veio do sindicato não conhece muito, não. E essa pessoa que está aí, veio do sindicato. Tá aí, estamos falando com ele, Souza Júnior, ele que é ex-árbitro CBF, bandeirinha, né, como alguns preferem, carinhosamente ser chamado, e também radialista. Fica aí que o Cidade Esporte volta já já. Voltamos com o Cidade Esporte ao meu lado, o radialista e também ex-árbitro CBF, bandeirinha, Souza Júnior. Souza, tinha muitas polêmicas no meio da arbitragem também, não tinha? Não vai acabar nunca, né? A arbitragem é a polêmica do futebol do mundo, é a arbitragem que você está vendo aí no futebol brasileiro. Futebol brasileiro, os caras hoje têm VAR, eles têm impedimento semi-automático. Comunicação, bandeirinha automática, na minha época só tinha comunicação. O último jogo que eu fiz da Série A foi em 2012, Bahia Internacional. Esse foi o jogo que eu trabalhei comunicação a primeira vez. Quem apitou foi Sandro Meirahit, árbitro de Copa do Mundo. Mas eu queria voltar aqui ainda à Paraíba, que naqueles momentos conturbados do futebol da Paraíba, eu estava ainda na ativa e eu estava escalado para Auto Esporte Campinense aqui no Almeidão. E naquele ano, isso era um quadrangular. Quadrangular, todos jogando contra todos, né? Que o pessoal fala por aí, um contra o terceiro com o quarto, segundo contra... Não, todos jogam contra todos e de volta dá 6 jogos, como todo mundo já sabe.
E eu estava escalado para um jogo Campinense Auto Sport no Almeidão. Aí me chega uma ligação pedindo do presidente da comissão na época, mas não foi ele que decidiu, foi uma ordem da federação, na época o presidente era Amadeu, que eu inventasse, a palavra é essa, inventasse uma doença para eu sair do jogo que eu estava escalado em Campinense Auto Sport, aqui no Almeidão. Na época, Amadeu estava brigado com Rosilene. Vírgula, né? Brigado. Mas estava afastado um do outro. A ciumeira do poder, né? E aí, eu digo, rapaz, não. Eu não vou aceitar ser retirado da escala, não. Rapaz, você tem que sair, porque... Resumindo, saí da escala, conversei com a minha presidente, né? Não era mais ela, era o Amadeu, mas eu chamava sempre de presidente, como eu chamo até hoje. Ela disse, meu filho, vá à noite pro Almeidão para o povo te ver. E eu fui para o Almeidão, para as cabines de rádio, fiquei lá. E aí o que aconteceu? O Campinense venceu o jogo por 1-0, não vou dizer quem foi o assistente que trabalhou no meu lugar, mas foi 1-0 numa falha grotesca dele. O Campinense ganhou o jogo e, consequentemente, ganhou o campeonato. Não ganhou nesse jogo, mas ganhou no próximo. Mas eu fui para mostrar que eu não estava doente. Não inventa uma doença, pega aí um atestado e tal e me entrega depois que a gente resolve e a gente repõe lá na frente com outras escalas. Ah, é algo comigo, meu irmão. Havia esquema de jogo? Eu não sei que havia esquema porque eu nunca vi, mas que tinha muita conversa, tinha. Porque tem muita conversa. O dirigente ligava para vocês? Não, ligava não. Ligava para a federação para dizer isso ou aquilo, tal. E naquela época, dirigente entrava no campo de jogo, né? E aquilo ali soava muito mal, chegava, pegava na tua mão, e ali era uma senha para quem estava assistindo e para quem estava achando que estava tendo esquema. Olha, vou pegar na mão dele e vai dizer que está tudo ok. Ali era a senha da época. Graças a Deus que isso acabaram. Dirigente não entra mais em campo, só a arbitragem, e graças a Deus eu me salvei. Souza, é uma pena que... Eu prefiro rádio. É. Eu prefiro rádio, ainda estou nativa na Tabajara, ainda estou nativa, graças a Deus. Talvez me aposente o ano que vem, mas quero continuar fazendo rádio. Quem quiser saber mais de Souza Júnior, como é que faz? Cara, eu tenho meu Instagram, Souza Júnior 67. Cara, quando o convidado é bom, Tinha muita pergunta para fazer para você. Exatamente. Mas a gente vai ter que remarcar uma segunda Não, e oportunidade. você é parceirão meu, cara. Eu sei, cara. Antigo. Obrigado, Souza. Tentou ser árbitro, sabia? Eu fui ainda, cheguei. Tem diploma. Tem diploma. Cheguei a trabalhar, Auto Esporte e a Caporã, o time de Caporã. Tinha que se abraçar com madrinha. Correu errado. Enfim, brincadeira. No final, depois eu conto os bastidores. Não, que é isso, cara. Eu não conto não que vai ficar podre. Bem, falamos com ele, Souza Júnior, árbitro, comunicador aqui da Paraíba, um cara que tem muita história e o tempo é pequeno, mas a história que esse cara é muito grande, o humor, um cara de primeira. Então, na próxima semana estaremos juntos nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Se você quiser rever essa entrevista ou outras, dá uma chegada no YouTube, TV Cidade de João Pessoa. Aproveita, comenta, compartilha e ativa o sininho. E se você também quiser rever esse programa, estamos no canal 50 da sua TV aberta, tá certo? Principalmente aqui em João Pessoa. E no Instagram, TV Cidade JP. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Um abraço e bola pra frente. Tchau!